Olá, olá pessoal, aqui do Autismo Infinito Planner. Eu sou a Mari e hoje nós vamos para a nossa sexta crença limitante, que eu, mãe de criança autista, você, mãe de criança autista, pode ser que tenha ou já teve, né? Mas o fato é que nós vamos agora falar sobre essa crença que pode estar te prejudicando, ou eu mesma já passei por várias vezes lidando com essa crença que muitas vezes nos limita realmente a viver uma maternidade atípica bem mais leve, né? Então, tudo que a gente quer é poder viver melhor, sem traumas, né? Sem estar nos limitando a viver coisas melhores aí na nossa vida, né? Mesmo tendo uma criança autista, né? Então, já temos crenças que nos acompanham desde a infância, né? Que nos limitam. Então, a gente não precisa de mais crenças ainda, né? Então, vamos ver. E essa é a última crença limitante que eu vou falar aqui nessa playlist Vida de Mãe de Criança Autista, aqui do Autismo Infinito Planner, tá? Vamos ver aí, vamos falar dessa crença, tá? A crença limitante número 6, a última aqui de 6, né? São 6 crenças limitantes que eu abordei aqui para vocês. Então, você que está chegando aqui agora, já se inscreva. Pessoal, deixe sempre o like, não só nos meus vídeos que você está vendo, mas nos vídeos que você acompanha aqui no YouTube, tá? É muito importante, sabe por quê? Porque eu também consumo muitos vídeos aqui no YouTube e eu sempre já vou, iniciou o vídeo, eu já vou dando like. Por quê? Porque alguém dispôs tempo, sabedoria, discernimento, estudou algo para te ensinar, para passar para você, para vir aqui e falar para você. Então, só o fato de você estar ali consumindo, né? Você está aqui me vendo agora, então já é um motivo para você praticar aí um ato de gratidão, né? Dando um like, deixando um comentário que incentive aqui esse outro lado, né? Então, isso é muito importante sempre, tá? Nunca passe por um vídeo que você tá ali assistindo sem deixar um like, tá? E se inscrever é importante também, né? Claro, é claro que nem sempre você vai se conectar com a pessoa aqui desse lado, né? E se inscrever, mas é importante, no mínimo, deixar um like, então, né? Para que de colaboração, de gratidão, enfim, tá bom? Então, fique até o final desse vídeo, porque nesse vídeo nós vamos explorar juntas a crença limitante número 6, que é: os desafios de minha criança são culpa minha. É uma crença que nos limita e nos atormenta muito, né? Então, os desafios do meu filho, né, da minha criança, é culpa minha. Essa é a crença número 6. Nós vamos entender como que ela age, né, na nossa vida. E o mais importante ainda, nós vamos descobrir maneiras de transformá-la em perspectivas mais positivas e que nos capacite aí para viver uma vida melhor, tá bom? Gente, eu tô gravando minha primeira mentoria. Eu gosto de chamar de mentoria porque é uma conversa, tá? São 33 exercícios que eu tenho gravado. Primeiro eu tô gravando os exercícios e que é uma reestruturação da nossa vida. Já funcionou para mim, funcionou para... Eu tenho em off, né? Eu digo em off, né? Por fora, assim, no externo. Eu tenho algumas mães já que também praticam, né, esses exercícios para fazer um redirecionamento aí da sua vida, né? Então, eu tô gravando essa mentoria e essas crenças que nos limitam, elas fazem parte lá da mentoria também. Então, eu não sei se vai aqui na descrição desse vídeo, também não sei em que época, nós estamos em 2025, no mês de junho de 2025, mas eu não sei em qual vai ser a época que você vai estar assistindo, se já vai estar aqui na descrição, porque eu sempre deixo na descrição do vídeo, sempre o grupo do WhatsApp, para mães e crianças autistas, né? Também deixo os meus produtos que eu tenho para ajudar no desenvolvimento da sua criança. Então, sempre vai ter aqui na descrição alguma coisa para você, tá bom? Para você dar uma olhada, tá? Então, lembre-se sempre, você não está sozinha. Eu não estou sozinha, não estou, né? Mesmo sendo uma mãe solo, eu não estou sozinha.
nessa jornada eu tenho você, você tem a mim, tá bom? Então há sempre esperança e possibilidades além das limitações que possamos perceber, tá bom? Então vamos perceber essas possibilidades. Esse vídeo pode ser uma possibilidade aí para você ver algo de uma forma diferente, tá bom? Então, uma das crenças mais dolorosas que muitas mães desenvolvem é o sentimento de culpa pelo autismo da própria criança, né? Do seu filho, daquele bebezinho amado, né? Que a gente tem. Aquela coisa mais linda, né? O Yuri é a coisa mais fofa desse mundo. Então, ou pelo menos desafios que elas enfrentam, né? Ele enfrenta, né? Então, a gente sente essa culpa, hora ou outra ela vem, né, por esses desafios, muitas vezes também porque a gente não consegue ajudar, né, enfim, pelo autismo e tudo mais, né, e isso é uma crença realmente limitante, porque é uma crença que não deveria existir simplesmente porque é fabricada pelo nosso subconsciente, é fabricada pelo nosso mental, porque de fato isso não é real, né, não tem como aqueles desafios relacionados ao autismo ser culpa nossa. A criança é autista, ponto. Tem desafios? Tem. Né? Tem limitações? Tem. Mas não tem por que ser nossa culpa. A gente faz tudo que a gente pode, né? Então vamos lá. Eu falo demais. Então, essa crença pode surgir de comentários insensíveis de outras pessoas, informações desatualizadas sobre causas do autismo, ou simplesmente do desejo natural de encontrar explicações para situações difíceis, né? E aí cai sobre a mãe, né? Nós mesmos já nos pegamos essa culpa para nós, né? A culpa manifesta-se de várias formas. Algumas mães revisitam, né, obsessivamente a gravidez ou os primeiros anos de vida da criança, procurando algo que possam ter feito, né, de errado, né? Eu falei lá no início, né, que essa criança pode ser que faça parte aí da sua vida, e eu tenho que dizer que fez parte da minha. Eu tive que trabalhar essa criança durante muito tempo mesmo. O Yuri tem 6 anos, pelo menos uns 4 anos, os primeiros 4 anos dele, eu me culpei demais por ele não dormir direito no começo, quando não tinha o diagnóstico, por eu não conseguir lidar com ele em várias coisas, e muitas vezes caiu alguma coisa aqui no apartamento de cima. Aí eu me culpei muito, principalmente pela gravidez, porque eu tive diabetes gestacional, porque muito forte mesmo, que eu não consegui controlar durante toda a gravidez. Então, muita coisa. Imagine que culpa eu tenho de ter diabetes gestacional numa gravidez, por conta da idade, depois dos 40 anos, ter ficado grávida. Então, assim, ó, são coisas que o Yuri é autista. Ponto. Vamos lidar com aqui e o agora, né? Então, coisas, né, que eu poderia ter feito errado durante a gravidez. Outras mães podem vir a se culpar por não ter não identificarem os sinais, né, mais cedo, né? Ou por não conseguirem resolver todas as dificuldades que seus filhos, né, suas crianças enfrentam. Então, o Yuri sempre foi autista. Ele sempre teve características de autismo. E é claro que não foi sempre que eu observei ele como autista. Desde que ele nasceu, ele deu todos os sinais, todas as dicas possíveis, mas eu, mãe de 2 filhas, por sinal, eu nunca tinha. Eu via que tinha algo diferente, relatava para o pediatra, mas nunca foi associado de forma alguma ao autismo. E por falta de entendimento, não foi diagnosticado antes dos 2 anos. Porém, eu tenho consciência e sei que eu lidei da melhor forma que eu pude, certo? Então, essa crença, e não apenas cientificamente infundada,
Essa crença é não apenas cientificamente infundada, mas profundamente prejudicial, roubando energia emocional preciosa que poderia ser direcionada para apoiar a criança, né? Apoiar essa criança no presente. Prestem atenção nisso. A culpa crônica também pode interferir na sua capacidade de tomar decisões claras e construir uma relação positiva com sua criança. Então, a culpa, essa crença, né? Imagina, os desafios do meu filho, né? Todos os desafios da minha criança autista são culpa minha. É culpa minha de mãe. Eu que não fiz, eu que não vi, eu que passei por doenças durante a gravidez, a culpa é minha. Então, a culpa, ela sempre vai nos prejudicar emocionalmente, não deixando nós tomar decisões importantes, não deixando nós ter uma visão mais clara e objetiva sobre o real problema. Então, toda vez que a gente tiver gerar culpa relacionada a qualquer assunto, a gente precisa entender que a gente fez o melhor que a gente pôde com as ferramentas emocionais que nós tínhamos naquele momento. Com as ferramentas emocionais que nós tínhamos naquele momento. Hoje, nós vamos buscar outras ferramentas emocionais para esse momento. E vamos sempre, um dia após o outro, melhorando. Nós viemos para o mundo para evoluir. Inclusive, sobre nossos problemas mentais, emocionais, que nos limitam. Certo? Então vamos lá, o autismo é principalmente determinado por fatores genéticos complexos, muito complexos, que não cabe a nós mães saber. Para isso já existem os médicos lá, que eles estudam os neurocientistas, os neuropediatras, os neuros, eles estudam, Dr. Paulo Liberalesco, né? Ele é um grande estudioso, nosso maior bem aqui no Brasil dentro do autismo, tá? Envolvendo múltiplos genes, né? Então, o autismo é principalmente determinado por fatores genéticos complexos, envolvendo múltiplos genes que interagem de forma ainda não completamente compreendidos. Então, imagine nós criar uma culpa, uma crença dessas que nos gera uma culpa tão grande e que nos limita tanto, né, sobre uma coisa que os neurocientistas, os neuros, pessoas que entendem sobre genes e sobre genética, uma genética tão complexa, que é ampla demais. Imagine se nem eles não entenderam ainda não é compreendido ainda completamente, mas que nos gera culpa e nos limita. Então não faz sentido, né? A gente tem que ter um olhar diferenciado para nossas crianças. E rápido, o mais rápido possível. Quanto antes a gente sair dessa crença que nos limita muito, é melhor, porque a gente não perde relacionamentos. A gente vive melhor. Logo, a gente vivendo melhor, tendo um autocuidado, principalmente sobre a nossa saúde física e emocional, logo, nossa criança também vai desenvolver melhor e nossos relacionamentos serão melhores. Certo? Então, outra questão. Diferenças no desenvolvimento cerebral começam muito cedo, frequentemente antes mesmo do nascimento, por processos naturais e não relacionados a ações parentais. Como que nós vamos ter uma crença limitante dessas que nos gera uma culpa assim, se antes mesmo da criança ter nascido, essas questões relacionadas ao autismo lá na nossa barriguinha, quando a gente estava gerando a nossa criança, já estavam ali no cérebro dela. Então, a crença, os desafios da minha criança autista são culpa minha, está cada vez mais infundada aqui para nós, né? A gente está cada vez mais eliminando. Ah, mas estava na minha barriga, Mari. Era na minha barriga que estava. Sim, o Yuri estava na minha barriga. E enquanto ele estava lá, nós dois se cuidamos tanto, com tanto amor, com tanta dedicação, que é impossível eu ter gerado qualquer coisa para ele
Assim como é impossível para você ter gerado qualquer coisa para aquele bebezinho que você estava gerando. E ponto. Ponto final. Né? Então, pesquisas científicas desmentem consistentemente mitos sobre vacinas, estilos parentais, né? Como os pais vivem, a mãe vive, tá? Ou alimentação como causas do autismo. Tá bom? Então, vamos lá. Da culpa à aceitação e ação. Tá? Se você está chegando aqui agora, quero falar para você que eu sempre vou ler. Eu sempre vou ter um material já pronto aqui para passar para vocês. Por vários motivos. Primeiro, porque eu não quero me perder no que eu estou falando para você. Né? Eu não quero, daqui a pouco eu estou falando de uma coisa, daqui a pouco eu já estou falando de outra. Porque é muito fácil disso acontecer. Né? Depois, também, principalmente isso, eu não quero que o vídeo fique enorme. Nós mães, nós precisamos, né, a gente tem muita coisa para fazer e a gente precisa de um assunto mais sucinto e rápido, né? Aqui no YouTube, principalmente, né? São assuntos que eu estou aqui falando com vocês para ajudar, né? Já me ajudaram, vai te ajudar também. Então, não é para ser uma coisa desgastante, é para ser uma coisa leve e gostosa de você fazer, de você, né? Então, a abordagem incorreta é ficar presa em um ciclo de culpa, constantemente procurando o que você poderia ter feito diferente no passado ou punindo-se por não conseguir consertar todos os desafios da sua criança. Chega de punição. Isso está te limitando, está te prejudicando a tua saúde mental. Você está presa nisso, então chega. Né? Essa mentalidade consome energias emocionais e impedem uma conexão genuína com o presente, com o que está acontecendo agora, certo? Então, o caminho mais saudável é direcionar sua energia para a aceitação e ação positiva. Então, aceitar não significa desistir. Aceitar o que está acontecendo não significa que você vai estar desistindo daquilo ali, daquele contexto, do que está acontecendo, principalmente da sua criança, do seu filho, né? Mas sim reconhecer a realidade atual como ponto de partida para o crescimento, para o desenvolvimento. Estou falando de você, o seu desenvolvimento, para o seu crescimento, como mãe, como mulher, como ser humano, que merece viver uma vida mais leve, mais saudável, mais tranquila, tá bom? Essa perspectiva liberta você para focar no que realmente importa. Compreender sua criança, celebrar quem ele é, tá? E apoiar seu desenvolvimento de forma amorosa e realista. Lembre-se que a neurologia de sua criança não é resultado de suas ações. Mas não é mesmo. É tal da coisa que não faz nem sentido. E que ser uma boa mãe não significa eliminar todos os desafios. Não existe um checklist para você ir lá, eu vou eliminar esse comportamento, esse. Até porque o autismo é tão complexo que no outro dia vai surgir outro. Então imagine, né? Você vai se sentir culpado pelo outro também. Né? Mas sim é estar presente, aprender continuamente. Você tem que aprender aí então, eu sempre falo, o mais importante, você tem que aprender sobre autismo, entender como o autismo funciona na sua criança se ele é um menino, aprender como o autismo funciona na sua criança se for uma menina, que é diferente, mas principalmente entender como o autismo funciona na sua criança, na sua casa, na sua família, porque nenhuma criança é igual e nenhuma família é igual. E todo mundo tem que ali se achar no autismo. Em comum, milhares de famílias têm o autismo, mas cada família é única, cada criança é única e assim por diante, tá bom? Então, e criar um ambiente onde sua criança possa florescer, sendo exatamente quem ele é. E aí, te contar uma mágica, você vai ser exatamente quem você é, sem crença limitante.
sem estar presa numa culpa que não faz sentido. E aí você vai de fato olhar para você, se autorregular, cuidar das suas emoções para você poder regular seu filho, né? Ensinar seu filho a se autorregular e melhorar suas emoções, e o desenvolvimento de todo mundo vem sem culpa. E é lindo isso, gente, é maravilhoso, né? Então, gente, transformar crenças limitantes não acontece da noite para o dia, mas pequenos passos conscientes podem gerar mudanças profundas ao longo do tempo. Aqui estão algumas ações simples que você pode começar a implementar hoje mesmo para iniciar uma jornada de transformação. Então, foram 6 crenças limitantes aqui na playlist Vida de Mãe de Criança Autista, tá? E você pode, com certeza, estar aí vendo e revendo e entendendo aí como que funciona a sua rotina, a sua vida, e buscando aí melhorias, buscando não se aprisionar em crenças, certo? A mentoria, eu chamo de mentoria porque eu gosto muito esse negócio de curso acaba me tirando um pouco do que é o propósito, que é uma conversa, eu contar para vocês tudo que eu fiz, não caberia aqui no YouTube. Eu quis fazer em forma de curso porque é uma troca, eu conto para vocês a minha experiência e o que eu fiz para redirecionar aí muita coisa na minha vida, né? Me conectar mais comigo mesma e buscar alternativas dentro do autismo, dentro do que o autismo me causou, entende? Para que de fato eu consiga me ajudar e ajudar meu filho, né? Então, buscar essas alternativas, buscar essa consciência, não teria outra forma que não fosse num curso onde existe essa troca, onde eu conto para vocês, eu ensino você e você também me ajuda aí em forma de valor, né? E esse é o meu trabalho. E essa é a minha ajuda para você que me acompanha, essa é a minha ajuda que talvez seja o meu maior legado que eu deixo aí, tá? Por quê? Porque eu não tenho certeza que quem salva o autista é a mãe. E uma mãe, bem emocionalmente, ela vai sempre ajudar de uma forma muito mais eficaz. É aquela coisa, né? Primeiro nós, depois o outro, né? Depois essa criança. Porque sem a gente estar bem emocionalmente, a gente não vai ajudar. Mas não vai mesmo. A gente pode até piorar, né? Com perda de relacionamento, né? Perda de rede de apoio, gente. A gente se coloca, inclusive, em risco, né? Quando a gente perde rede de apoio. Então, o rímel tá me incomodando. Então, é isso, tá bom? Gente, acabou aqui essa listinha de 6 crenças limitantes que pode ser que você tenha, tá? Mas essa playlist aqui, Vida de Mãe de Criança Autista, tem muitos vídeos, tá? Tem muitos vídeos mesmo. Então, não deixe de me acompanhar por aqui, tá? Eu faço esse trabalho de muito bom grado, né? Porque eu amo muito. E eu quero deixar minha colaboração aí para o autismo aqui no Brasil e talvez no mundo. Eu quero fazer a minha parte, sabe? E talvez até depois que você assistir minha mentoria, você também vai passar a fazer isso, porque é isso que eu direciono. Eu direciono você a fazer parte aí desse mundo do autismo, dessa bolha que nós participamos. Não tem como a gente fugir disso, né? Se você é mãe de uma criança autista, você não foge do autismo, né? Então talvez você possa aí fazer parte desse legado todo, deixar o seu legado também, né? De uma forma diferente do que você está vivendo hoje. É como se fosse reprogramar o seu caminho, sua rota. E aí, se for de sua vontade, deixar aí a sua parte, a sua contribuição, aí você segue esse caminho também, tá? Porque foi assim que eu cheguei aqui,
tá? Eu agora vai prolongar esse vídeo agora. Eu vi esses dias um rapaz falando, até acho que eu anotei no meu caderno. Deixa eu ver. Onde é que pode estar? Aqui. Eu vi um rapaz falando aqui no YouTube, num vídeo, que ele disse assim, ó, que a pessoa prospera aí no que ela se determinou em fazer, ou na missão dela, ou no propósito dela. Ela vai prosperar nisso se ela... deixa eu ver o que eu escrevi aqui. Ela tem que gerenciar, isso é minhas palavras agora, gerenciar a capacidade de receber essa prosperidade, receber essa coisa. Porque se você tem uma missão, se você tem um propósito, como que você vai jogar para o universo, jogar para o mundo, mostrar e prosperar nisso? Prosperar, quando eu falo, não estou falando só de bens financeiros, do financeiro. Prosperar é fazer essa missão andar, gerar frutos, ser aí um legado, ajudar pessoas, prosperando, ajudando. Como que você vai fazer isso? Só se você tiver a capacidade de gerenciar a sua culpa, o seu medo e, principalmente, vergonha. Essa vergonha. Então, assim, eu já tive isso tudo, né? E isso me limitou, tá vendo? O quanto crenças limitam as pessoas. Então, eu tinha vergonha de mostrar quem eu sou, a minha essência, o que eu quero fazer, né? Então, foi depois que eu aprendi a lidar com as minhas emoções, a me reorganizar, ter um plano para isso, que é o que eu falo muito lá na mentoria. Esses exercícios que eu coloco lá, eles são todos direcionados para que a gente mude uma rota aí, né? Enfim, volte não é volte, porque a gente está num ponto A, a gente quer ir para um ponto B, né? E para isso precisa de um plano, precisa de um direcionamento. Então foi isso que eu fiz e é isso que eu conto para vocês na mentoria, tá bom? E, gente, acompanha aí essa playlist que tem bastante vídeo bom, tá? Que eu gosto bastante e muitas mães gostam bastante também. E obrigada por você estar aqui até o final e até o próximo vídeo.